Olá, eu sou o professor Carlos Maurício, professor de História da Música, Música Popular Brasileira e História da Música, além de canto, piano e violão eruditos. Dia 7 de outubro é o Dia do Compositor. O Dia do Compositor Brasileiro é celebrado anualmente em 7 de outubro. Os compositores são as pessoas que criam músicas, seja a letra ou a melodia. Essa data é uma homenagem aos artistas brasileiros que se imortalizaram como mestres da composição musical. Já no México, os compositores tiveram um dia especial, dia 15 de janeiro. Qual a importância do compositor na música? Bom, o compositor ajuda a definir épocas, tendências, linguagens, abre às vezes até uma pauta de discussão moral, conceitual, filosófica e retrata a realidade e até as utopias da época. Em detrimento da sua importância, o compositor é um dos atores de maior risco social nesse teatro corporativo que envolve a cadeia de produção e veiculação musical. Em culturas ou gêneros musicais que não utilizam o sistema de notação, as notinhas musicais na clave de Fá, na clave de Sol, na clave de Dó, o termo compositor pode se referir ao criador original da música. O compositor, ou detentor dos direitos, ou ainda, após a sua morte, os seus familiares da composição têm direito a receber royalties. Os royalties poderão ser pagos até 70 anos após a sua morte, sempre que uma nova gravação comercial ou execução pública é realizada. Com a carteirinha de compositor, expedida pela Ordem dos Músicos do Brasil, o compositor tem direito a livre acesso em shows musicais, espetáculos, aonde for. Você sabia que em português a palavra compositor refere-se a qualquer gênero musical, inclusive erudito ou popular. Mas em outras línguas, em outros idiomas, aqui eu relacionei o inglês, o alemão e o francês, existe um termo específico para o compositor. Por exemplo, songwriter. Em inglês, ou liedmachers em alemão, ou compositeur em francês. Existem termos correspondentes em português, sinônimos para compositor. É o caso de cancionista, cancioneiro, cancionetista. E agora segue uma pequena lista dos maiores compositores brasileiros. Nessa minha lista, é claro que não tem todos, eu peço desculpas, mas uma reflexão sobre esta lista. Eu coloquei primeiro o nome artístico e em seguida o nome completo de batismo de cada um deles. Chiquinha Gonzaga. O nome Francisca Edviges Neves Gonzaga. Nasceu em 1847 e morreu em 1935. Outro compositor famoso, Heitor Villa-Lobos, que nasceu em 1887
e morreu em 1959. Outro compositor importante, Pixinguinha. O nome correto, Alfredo da Rocha Viana Filho, que nasceu em 1897 e morreu em 1973. Outro, Ari Barroso. Nome, Ari de Rezende Barroso, que nasceu em 1903 e morreu em 1964. A seguir, uma lista com poucos nomes de compositores de música erudita internacional. Bach, cujo nome Johann Sebastian Bach. Outro compositor conhecido, Beethoven. Nome Ludwig van Beethoven. E Mozart, cujo nome Wolfgang Amadeus Mozart. A seguir, curiosidades sobre alguns compositores brasileiros. O primeiro, Braguinha, cujo nome Carlos Alberto Ferreira Braga. O músico, o Braguinha, foi responsável pela versão brasileira das canções de animações da Disney, como Branca de Neve e Os Sete Anões. Lembra? Eu vou. Isso foi em 1938. De Pinóquio, em 1940, de Dumbo, em 1941 e de Bambi, em 1942. Ele também compôs, ao lado do seu amigo Pixinguinha, o eterno clássico do choro brasileiro, Carinhoso. Número 2, Caetano Veloso, cujo nome Caetano Emanuel Viana Teles Veloso. Aos 4 anos de idade, Caetano compôs sua primeira canção. 4 anos de idade, antes de se dedicar definitivamente à música. Caetano trabalhou como crítico de cinema para o Diário de Notícias na sua cidade nos anos 60. Seu chefe era ninguém menos que Glauber Rocha. Foi com um dos contatos ao jornal que conseguiu o seu primeiro trabalho musical. Compor a trilha sonora da peça Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues. O terceiro, Chico Buarque. Seu nome, Francisco Buarque de Holanda. Quando criança, o cantor tinha um álbum de recortes com fotos dos seus cantores preferidos do rádio. Ele compôs suas primeiras músicas aos 9 anos de idade. Eram marchinhas de carnaval. A marcha chamava-se A Banda, que ganhou o primeiro lugar no Festival de Música Popular Brasileira em 1966. Foi traduzida para diversos idiomas. Ela também entrou para o repertório da Band of Ithers-Graz, uma das corporações musicais que se apresentam durante a tropa da guarda do Palácio de Buckingham, na Inglaterra, moradia da nossa falecida Rainha Elizabeth II. Quarto lugar, Chico Sainzen, cujo nome Francisco de Assis França Caldas Brandão. O pernambucano era conhecido como o cientista dos ritmos. Fundou, nos anos 90, o Mangue Beat, movimento de contracultura
que faz uso da diversidade musical para fazer uma crítica social. Morreu, infelizmente, aos 33 anos, vítima de uma falha do cinto de segurança em um acidente de carro. Quinto lugar, Chiquinha Gonzaga. Quando Francisca Edviges Neves Gonzaga, a primeira compositora de música popular brasileira e a primeira maestrina brasileira, se viu obrigada a escolher entre o marido e o piano, não teve dúvidas. Senhor, meu marido, fico com o piano, porque eu não posso viver sem harmonia. O casal se separou. Ela produziu cerca de 2.000 músicas. Chiquinha Gonzaga foi autora de 2.000 músicas. A mais conhecida, Ó Abre Alas. Ó abre alas que eu quero passar. Essa música é de 1899, considerada a nossa primeira marcha carnavalesca. Chiquinha Gonzaga lutou durante a sua vida pelos direitos autorais de suas músicas, na sociedade machista, na época em que ela vivia. Muitos não acreditavam que era ela quem fazia as suas músicas. Chiquinha foi a primeira mulher no Brasil a reivindicar o direito de compositor. Número 6. Dorival Caymmi. Aos 13 anos, Dorival parou de estudar para trabalhar no jornal O Imparcial, que fechou em 1929. Seu emprego seguinte foi em uma distribuidora de bebidas. Foi demitido depois que, junto com os amigos, decidiu abrir, tomar e experimentar as amostras do estoque. Gravou 28 discos, incluindo parcerias, e compôs 120 músicas. O baixo número de composições deu a Caymmi a fama de preguiçoso. Número 7. Gilberto Gil, cujo nome Gilberto Passos Gil Moreira. Apesar da ligação com o meio musical, Gilberto Gil não guarda discos em casa e raramente ouve música. Tocar violão no tempo livre só de vez em quando. Gil é formado em administração de empresas pela Universidade da Bahia. Seu primeiro emprego foi como de fiscal da alfândega em Salvador. Depois ele trabalhou na Gessi Lever, em São Paulo. Número 8. Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos estreou como músico modernista na Semana de Arte Moderna de 1922, realizada no Teatro Municipal de São Paulo. Apresentou a sonata de número 2, danças características africanas, quarteto simbólico e impressões da vida mundana. Infelizmente, em meio a vaias e urros da plateia, um dos seus concertos entrou com uma casaca maravilhosa, uma roupa esplêndida, segurando seu charuto e vestindo um par de chinelos, porque estava com gota em um dos pés. Villa-Lobos era mitômano assumido. Você sabe o que é mitômano? Mitômano é a pessoa que tinha mania de contar mentiras. Uma das histórias mais conhecidas de Heitor Villa-Lobos envolve o seu nome e é a de que teria escapado por muito pouco de ser devorado
por índios antropófagos. Número 9. João Gilberto. Seu nome, João Gilberto Prado Pereira de Oliveira. Quando ensaiava a música O Pato, João Gilberto fez vários testes. Repetia muito essa música, para saber o quanto poderia cantar baixinho e ainda assim ser ouvido. Ele deixava a porta do apartamento onde estava ensaiando, do colega Ronaldo Boscoli, aberta, e sussurrava o pato do outro extremo do corredor. Um dos ensaios precisou ser interrompido porque Astrude, o gato da sua esposa, saiu correndo e pulou no parapeito da janela. Os músicos inventaram que Astrude teria cometido suicídio porque não aguentava mais ouvir João Gilberto cantando O Pato. Número 10. Jorge Ben-Jor. Seu nome, Jorge Duílio Luana Menezes. Seu primeiro sucesso, Mais Que Nada, foi apresentado pela primeira vez em 1963 no Beco das Garrafas, que é uma casa noturna que fica lá em Copacabana, no Rio. A música é o hit em português mais executado nos Estados Unidos. Número 11. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga do Nascimento. Antes de gravar o primeiro álbum, cantado em 1945, Luiz Gonzaga já havia lançado 32 discos instrumentais. Gonzagão, o pai, Gonzaguinho, o filho, mas no texto referimos-nos a Gonzagão. Ele tinha o hábito de dar presentes aos seus amigos. Ele dava sanfonas a quem ele achasse que tinha talento. Joaquim Gonzaga, o sobrinho do músico, é o único sanfoneiro vivo da família. Ele está tentando convencer seu filho, Luiz Januário, a manter a tradição. Você sabia que uma ave inspirou Luiz Gonzaga a compor a sua música mais conhecida? Asa Branca. Asa Branca é a maior pomba do país. Ela mede algo entre 34 até 37 centímetros e exibe uma grande faixa branca nas asas. Número 12. Lupicínio Rodrigues. Você sabia que uma greve de condutores de bonde serviu de inspiração para Lupicínio compor o hino do time Grêmio? Por isso a música começa com a frase: até a pé nós iremos. O samba Vingança, um dos seus maiores sucessos, tem uma história muito engraçada. Lupicínio Rodrigues se apaixonou por uma prostituta carioca e a levou para morar em seu sítio. Viajou e, ao voltar, descobriu que ela havia seduzido o caseiro. Número 13. Milton Nascimento, cujo nome, Milton Silva Santos do Nascimento. Quando criança, seu apelido era Bituca, por causa do bico que fazia quando era contrariado. O Clube da Esquina foi criado em 1970. O nome era uma referência aos encontros musicais de Márcio e Lô Borges, junto com Wagner Tiso, junto com Milton Nascimento, junto com Beto Guedes, lá na rua Divinópolis, esquina com Paraisópolis.
no bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte. 14º, Pixinguinha, cujo nome Alfredo da Rocha Viana Filho. O apelido de Alfredo da Rocha Viana Filho, Pixinguinha, vem de Pizidim, que traduzindo é menino bom, né? Um menino bacana, um menino legal, no dialeto africano que a sua avó falava. E Bexiguinha, como era chamado na época em que contraiu varíola. Lembrando que essa doença, varíola, o sintoma principal são pequenas bolhas, pequenas bexigas. E não foi à toa que ele foi chamado de Bexiguinha, que depois se transformou em Pixinguinha. O músico foi fonte de pesquisa de Mário de Andrade para o livro Macunaíma. O escritor recolheu depoimentos sobre os rituais de candomblé frequentados por Pixinguinha, como forma de homenagem. Mário de Andrade colocou o músico dentro de seu livro. Ele é representado pelo Negrão, filho de Ogum, bixinguento e fadista de profissão, do episódio em que é retratada uma sessão de macumba. 15º, Raul Seixas. Raul Santos Seixas. Seu apelido na infância era Raulzito. E quem já não ouviu a frase em bailes e festas? Toca Raul, toca Raul. Certa vez, a mãe dele, Maria Eugênia Santos Seixas, chegou em casa e o encontrou dentro de uma geladeira com o nariz sangrando. Era uma aposta feita entre ele e o seu irmão Plínio, para ver quem conseguia ficar mais tempo dentro da geladeira. Raulzito não gostava de estudar, repetiu 5 vezes a 2ª série do ginásio. 16º, Renato Russo. Seu nome, Renato Manfredini Júnior. Renato sofria de uma rara doença óssea chamada epifisiólise, que causa a morte do tecido e que protege a cabeça do fêmur. Ele descobriu o problema aos 15 anos e precisou passar por uma cirurgia. Depois teve de passar